Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre válvula solenoide e algumas das aplicações para a automação de processos industriais, não só industriais, podem ser também automações em processos residenciais, em condomínios, em shoppings e em diversas outras localidades, para que você possa aplicar, através de válvulas solenoides, este tipo de aplicação. Para começar, o que é uma válvula solenoide? Basicamente, uma válvula solenoide é um registro, mas um registro acionado eletricamente, onde, através de um sinal elétrico, você pode acionar abrindo a válvula ou fechando. A válvula solenoide é fornecida em duas versões, a normal aberta, onde desenergizada ela permanece aberta, e a normal fechada, onde desenergizada ela permanece fechada. Ambas possuem as bobinas e, através da energização das bobinas, as válvulas vão abrir e fechar de acordo com a necessidade do processo. Válvulas solenoides são fabricadas para vapor, para amônia, para água, ar, líquidos e gases em geral, óleo e, enfim, a mais variada gama de fluidos industriais ou não que são utilizados. Existem algumas formas de aplicação das válvulas. E os componentes básicos das válvulas solenoides são o corpo, a bobina e o conector elétrico. O corpo pode ter diversas vedações de acordo com o fluido que for utilizado. Por exemplo, para vapor a alta temperatura, a vedação será de teflon. Para água quente, água fria, glicol, a vedação será em EPDM. Para diversos outros fluidos, outros tipos de vedação. O material do corpo da válvula pode ser também variável, normalmente em bronze, latão ou em aço inoxidável também. A bobina pode seguir diversas voltagens, por exemplo, 12 volts, 24, 220, 110, 380, aí variando de corrente alternada e também corrente contínua. E também diversos graus de proteção e aplicações. Existem bobinas para alta pressão, para alta temperatura, uma bobina específica para vapor e diversos outros tipos de bobina com classe de proteção IP65, IP67, aí bobinas específicas para aplicação em refrigeração industrial e também em automação industrial. Então toda a linha da Danfoss você pode consultar aqui no nosso canal, a gente tem diversos vídeos mostrando os produtos e também através do nosso site www.vaportec.com.br. Além dos produtos, você vai encontrar um acervo de informações tanto na seção de blog para você consultar notícias, lançamentos de novos produtos e também informações acerca de processos, aplicações e produtos. Na seção download, nós disponibilizamos uma biblioteca completa de manuais, de ajustes e regulagem em pressostatos, válvulas solenoides e também em outros equipamentos. A Vaportec, como distribuidora exclusiva da Danfoss, fornece todos esses materiais gratuitamente. Deixa para download e também para acesso nos nossos canais e também nas nossas mídias digitais, como o Instagram, por exemplo. E, por favor, nos siga no Facebook, nos siga no LinkedIn também. Você vai ter acesso a todas essas informações, a todas essas imagens, a todas as novidades de novos produtos, novas aplicações e novos processos. Então, começando a falar em aplicações, a gente fala sobre uma aplicação de nível. Nesse exemplo, é uma aplicação de nível líquido, então para controle do nível líquido dentro de reservatórios, tanques, equipamentos, trocadores de calor, enfim, na mais variada gama de aplicações, nós precisamos fazer eventualmente o controle do nível líquido daquele processo. E uma válvula solenoide pode ser utilizada em conjunto com alguns outros dispositivos para estar fazendo esse trabalho nesta aplicação. Então, por exemplo, para a gente fazer um controle em uma caixa d'água, o controle do nível líquido de uma caixa d'água, através da instalação de uma boia elétrica em conjunto com uma válvula solenoide, a instalação é muito simples. Basta nós adquirirmos essa boia e fazermos a interligação elétrica entre a boia e a válvula. E essa boia elétrica ela pode disparar diretamente esse sinal elétrico sem a necessidade de controladores, enfim, ou de instrumentos para fazer essa comunicação. Basta fazer a interligação da fiação elétrica, a aplicação mecânica aqui também
dentro dessa caixa de água ou de outro líquido qualquer que você tiver, de óleo, por exemplo, um alimentador de óleo de alguma máquina, enfim, e você pode estar fazendo esse controle de maneira muito simples. Então, quando o nível baixar, a boia vai abrir o contato, vai mandar esse sinal elétrico para a bobina da válvula solenoide, que vai acionar o corpo da válvula, acionar o seu diafragma, liberando mais fluido para dentro desse reservatório dessa caixa. E a partir do momento que a boia subir e que for atingido o nível adequado, então a válvula vai fechar. Esse controle vai ser on-off e a injeção desse líquido, enfim, ela vai acontecer de maneira contínua, de acordo com a real necessidade do processo. Então, se precisa mais água ou o outro líquido, enfim, a válvula vai abrir e vai liberar, e se não houver mais essa necessidade por atingir o nível adequado, a válvula vai fechar, de acordo sempre aqui com o sinal elétrico provido pela boia de nível. Seguindo para uma outra aplicação, existem também os transmissores de nível. Aí é um controle mais complexo. Qual que é a diferença? O transmissor de nível ele vai fazer a leitura constante do nível de líquido daquele equipamento, de maneira contínua. Então a válvula ela vai abrir em estágios, pode ser inclusive uma válvula solenoide proporcional. No caso da Danfoss, o modelo é EV260. Então a válvula sendo proporcional e trabalhando com um transmissor que vai ter um sinal aí de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, por exemplo, e um painel de comando. Essa válvula vai injetar líquido, enfim, o fluido que for dentro do equipamento do reservatório de maneira contínua e proporcional, de acordo com a exata demanda do processo naquele momento. Então, esse trabalho vai acontecer de maneira constante. E qual que é a diferença entre o transmissor de nível e a boia de nível, por exemplo? Uma das diferenças é que, no caso da boia de nível, o trabalho é on-off, ou seja, é liga e desliga. Então, quando a válvula abre, naturalmente vai ser gerada uma turbulência dentro do equipamento, do reservatório, provida pela pressurização e pela alta vazão, pela injeção de uma só vez desse líquido dentro do equipamento. E aqui, no caso do transmissor de nível, como o controle é proporcional, ele acontece em estágios, então nós não temos essa turbulência. Isso previne choques térmicos, golpes hidráulicos. Se forem fluidos térmicos, muitas vezes golpes de ariete, grandes vazamentos, até acidentes. Então o controle proporcional através do transmissor de nível em relação ao controle on-off, que também funciona para diversos casos com a boia de nível, ele vai ser superior. A gente fala aí principalmente em processos térmicos envolvendo vapor, envolvendo amônia, outros fluidos térmicos também, que o controle proporcional ele garante uma maior estabilidade do processo. E a estabilidade em processos térmicos vai garantir, além da longa vida útil dos equipamentos, um processo melhor de transferência térmica com um menor gasto energético para que esse processo aconteça. E dessa forma você vai garantir um maior ganho dentro do seu sistema. Aqui a gente tem um controle também muito comum em caldeiras que pode ser feito através de eletrodos de nível, basicamente eletrodos magnéticos fabricados em aço inoxidável, onde você vai ter uma leitura do nível através desses eletrodos e uma comunicação com um controlador específico de nível que tem um valor muito baixo, em torno de 200, 300 reais mais ou menos, e que vai estar alimentando energeticamente um equipamento. Normalmente é uma bomba, mas também dependendo da interligação e do projeto do sistema, esse controle pode ser feito através de uma válvula solenoide. Então, se você tem determinadas aplicações, como tanques interligados, retroalimentados, enfim, você pode estar utilizando o controle por nível e por eletrodos e fazendo a abertura e o controle das válvulas através da utilização da energia elétrica acionando as válvulas solenoides. Então, se for um lugar de difícil acesso, enfim, se você tem barreiras, uma válvula solenoide ela é pequena, fácil de instalar, fácil de fazer manutenção e você pode estar utilizando esse equipamento para automatizar também processos manuais. Então, processo de controle de nível manual que depende de um operador, abrir uma válvula, ver o nível no visor, manter esse nível estável, enfim, eles não têm mais tanto espaço dentro da indústria. Então, uma automação simples, barata, pode ser feita através de uma válvula solenoide. Agora, a gente vai falar sobre a aplicação em temperatura, ou seja, principalmente no que diz respeito a aquecimento.
Porque nós vamos fazer uma aula específica falando sobre as válvulas solenoides para uso em refrigeração, de forma a falar sobre amônia, sobre gases refrigerantes também. Nesse caso, a gente se restringe a processos térmicos, principalmente que dizem respeito a tanques serpentinados, reservatórios, injeção direta, dentro do uso de vapor e também de outros fluidos térmicos, pode ser óleo, água, enfim, para resfriamento monofásico, como a gente chama. Então, através do PT100. O PT100 ele vai ser um leitor de temperatura. Quando você utiliza um PT100, esse PT100 ele comunica a temperatura de maneira constante e contínua para um controlador. E o controlador, por sua vez, um controlador de processos simples, como um controlador Novus, N1100, ou enfim, algum outro controlador, ele vai fazer o envio do sinal elétrico para a válvula solenoide para que ela abra, liberando esse fluido para dentro do processo e controlando a temperatura. Então a válvula vai abrir de acordo com a necessidade do aumento da temperatura ou de acordo com a necessidade do rebaixamento da temperatura, mantendo a temperatura em um set point constante e não variável, de forma a não ter grandes variações térmicas do processo. Lembrando que aqui nós temos o controle com transmissor de temperatura, que pode ser feito utilizando uma válvula solenoide ou uma válvula proporcional, como a gente falou anteriormente. Dessa forma, o controle com transmissor de temperatura também fornece um sinal de 0 a 10 volts, de 4 a 20 mA, por exemplo, e faz o controle da temperatura de maneira proporcional, tendo uma menor variação e uma melhor qualidade do produto final, justamente por esse controle ser feito de maneira contínua. Então, quando baixa a temperatura lá do nosso produto, da nossa sala, enfim, do que nós estivermos controlando a temperatura, a válvula vai ir abrindo e fechando de acordo com a real necessidade de fluido térmico naquele momento. E dessa forma, nós teremos um melhor aproveitamento, uma menor variação e principalmente em segmentos como alimentos e bebidas, farmacêutica, indústria química, essa menor variação vai garantir que a gente entregue o melhor produto, porque variação térmica em produto naturalmente gera a redução da qualidade daquele produto. E muitas vezes também o retrabalho que tem que ser feito para chegar nos padrões adequados de conservação, temperatura e qualidade do processo. Então, um controle adequado, constante de temperatura, vai garantir economia e maiores ganhos dentro da indústria. Controle por termostato. O controle por termostato é um controle on-off feito de maneira direta. Então, no próprio termostato, nós regulamos a faixa de temperatura e também o diferencial, de forma, por exemplo, regular a faixa de temperatura em 40 graus com um diferencial de 2. Então ela vai desligar com 42 e vai ligar com 38, trabalhando numa faixa central de 40 graus Celsius. Dessa forma, nós conseguimos fazer com que a válvula funcione diretamente conectada ao termostato, evitando aí quadros de comando, enfim, claro. Existem processos que não aceitam muita variação. E para esses processos não é uma boa solução. Mas, por exemplo, se você tem que manter um óleo aquecido para que ele não fique mais denso, para que ele não fique mais concreto, enfim, ali dentro das tubulações, equipamentos, você pode fazer isso através de um termostato diretamente nesse tanque, nessa tubulação, nesse equipamento de óleo, conectado a uma válvula solenoide em uma linha de água quente ou até mesmo em uma linha de vapor, utilizando um traço de vapor. E dessa forma, sem quadro de comando, sem grandes automações, você consegue fazer um controle de temperatura muito específico e muito bem desenhado, com um baixo investimento e um alto índice de confiabilidade, utilizando, por exemplo, termostatos Danfoss KP e válvula solenoide, no caso do vapor, o modelo EV225, e no caso da água, o modelo de uso geral com a vedação específica, que é o modelo EV220. Aplicação vazão. Então, falando um pouquinho brevemente sobre controle de vazão, a gente destaca o transmissor de vazão. Então, existem equipamentos que fazem a leitura e a transmissão de um sinal de vazão, que você pode também associar a válvulas. Normalmente não são válvulas on-off, são válvulas proporcionais até pelo custo dos equipamentos,
E esse tipo de controle é feito em processos mais específicos, onde a malha de controle deve ser muito precisa e muito eficiente, dependendo aí do tipo de controle, o processo, enfim, a estar sendo controlado. E também um controle on-off muito simples, que é o controle com chave de fluxo, que pode ser utilizada tanto em válvulas quanto em bombas para proteger os equipamentos. A chave de fluxo, ela nada mais é do que uma chave com uma palheta, onde ela só vai permitir a ligação elétrica dos equipamentos, por exemplo, de uma bomba d'água, quando houver fluxo de água, para que a bomba não gire em falso, não gire sem fluido e não estrague, não quebre, não gere uma manutenção ou uma quebra de equipamento. Então, essas aplicações podem ser utilizadas dentro do controle de vazão. Além de, claro, diversas outras que você pode adaptar com as válvulas. Então, destacando aqui dentro de vazão, o contexto geral do controle ele é simples. É um instrumento de leitura, um instrumento de ação e um instrumento que possibilita a comunicação entre a leitura e a ação. Então você tem um sensor, você tem uma válvula, você tem um controlador. Com esses três elementos básicos você gera a automação de qualquer sistema ou processo. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu vou falar brevemente sobre o controle por pressão. Controle por pressão pode ser feito utilizando dois processos distintos, um processo direto e um processo indireto. O processo direto quer dizer que você faz ele sem a necessidade de um controlador, de um CLP, de um controle externo. E no processo indireto, você tem a necessidade desse cérebro, desse CLP, desse controlador específico para associar o sinal que está sendo lido ao instrumento que vai liberar mais ou menos fluido, passando para o equipamento, para o processo, para a tubulação, para o seu projeto. Então, no controle direto on-off, ele pode ser feito através de um pressostato que vai fazer a leitura da pressão do reservatório do equipamento e a comunicação direta, como o caso do termostato, de quando a gente falou sobre temperatura, a comunicação direta com a válvula solenoide, mandando esse sinal elétrico, permitindo a passagem do sinal elétrico para a válvula solenoide para que ela possa abrir ou fechar de acordo com a leitura da pressão pré-definida. Num pressostato, você vai definir o range de pressão e também o diferencial, definindo a malha de controle exata daquele processo. Então você pode definir, por exemplo, uma pressão de 2 bar, onde o equipamento vai ser ligado, a válvula vai abrir com 1.8 e fechar com 2.5, ou enfim, o diferencial que ficar melhor, que melhor se encaixar no seu processo. Você pode definir, setar, e essa automação simples, barata, vai garantir a operação desse processo de maneira constante, de maneira igual. Muitas vezes, dependendo de um operador para fazer um processo, é muito complexo, porque empresas que trabalham em 3 turnos vão ter naturalmente diferentes operadores. E o tempo dos operadores não necessariamente vai ser o mesmo, tal como a experiência, a segurança, a atenção e diversos outros fatores ligados a humanos desenvolvendo trabalhos operacionais simples como esses. Então, a precisão de equipamentos como pressostato e válvula solenoide utilizadas para fazer um sistema, uma automação de controle de pressão, vai garantir que a falha humana seja reduzida e que o seu processo melhore muito. Mas quando a malha de controle necessária é maior, nós devemos utilizar os transmissores de pressão, transmissores de temperatura, de vazão. Por quê? Porque os transmissores eles fornecem um sinal de saída mais longo, aí com 4 a 20 mA, com 0 a 10 volts e outros sinais também. Dessa forma, nós temos uma malha de controle mais avançada. E essa malha de controle mais avançada faz com que as válvulas e os equipamentos trabalhem de maneira contínua, como eu expliquei anteriormente. Esse trabalho contínuo garante a maior estabilidade do processo. Mas eu destaco que o ponto é que nós vamos precisar de um CLP, de um controlador, para estar fazendo essa comunicação entre o sensor, entre o transmissor e entre a válvula ou outro equipamento que for comandado. Então, é dessa forma que a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu espero que você se inscreva nos nossos outros canais, no nosso Instagram, nos siga, mande mensagens no nosso LinkedIn, no nosso WhatsApp, entre no nosso site,
consuma também os nossos materiais. Nós produzimos todos esses materiais gratuitamente para entregar mais valor e conhecimento a você e à sua indústria.